O Senhor Jesus disse aos discípulos que eles deviam pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Portanto, a missão poderia abranger qualquer lugar do mundo. O Senhor Deus convocou Jonas para pregar em Nínive. Nínive estava longe aproximadamente 900 quilômetros de Jerusalém. Nínive era uma grande cidade, a capital do Império Assírio. Era governada naquela época por Senaqueribe, um conquistador, um guerreiro conquistador. Nínive tinha aproximadamente 125 mil habitantes. Era uma grande cidade. Ficava ao norte de Babilônia, algumas centenas de quilômetros ao norte de Babilônia. Mas ela era conhecida, a Bíblia diz, pela sua grande maldade, pela multidão de pecados, de feitiçarias. Eles eram inimigos de Israel, eles tinham tomado Samaria após 3 anos e meio de sítio. As conquistas militares dos assírios estão consolidadas em relevos que se encontram nos museus, especialmente no Museu Britânico, mostrando as conquistas, mostrando as crueldades de Senaqueribe. Os soldados assírios costumavam empalar aqueles a quem eles matavam nas guerras. Costumavam esquartejá-los para mostrar aos inimigos o poder e a crueldade deste império, do Império Assírio. Eles eram basicamente idólatras. Havia alguns deuses a quem eles adoravam. Shamash, que era o deus Sol, Sin, que era a deus Lua, Ea, que era o deus das águas, Ishtar, que era a deusa da fertilidade, e Marduk, também conhecido por Bel. Eles eram grandes empreendedores comerciais. Eles tomaram muitas cidades, tomaram todas as cidades da Palestina, menos Jerusalém, por conta da intervenção do Senhor, que não permitiu que eles tomassem Jerusalém. Como disse, os chamados relevos de Laques, feitos em granito e mármore, mostram essas conquistas. E eles se constituíam em painéis publicitários, basicamente, para louvar as conquistas assírias. Como disse, tinha aproximadamente 125 mil habitantes, portanto, era uma das maiores cidades do mundo naquela época. A Bíblia diz que para percorrer Nínive era preciso 3 dias de jornada. Havia lá um palácio construído por Senaqueribe, um palácio chamado Palácio Sem Rival. A nossa lição diz que ele media 503 metros de comprimento por 242 de largura. Eu encontrei outro dado, 450 metros de comprimento por 220 de largura. De qualquer maneira, irmãos, era uma edificação magnífica, correspondente a aproximadamente 10 quarteirões típicos das cidades de hoje, que medem 100 metros por 100 metros. É possível, muito possível, os arqueólogos falem isso, que os jardins suspensos, chamados jardins suspensos de Babilônia, na verdade eram os jardins suspensos do Palácio Sem Rival de Senaqueribe. Ainda para saber da técnica que eles tinham, da capacidade que eles tinham, eles traziam água de locais de até 65 quilômetros de distância. Traziam essa água para abastecer Nínive através de aquedutos e de túneis, para que a água pudesse chegar. Bem, vai pregar em Nínive. É nessa cidade, nessa metrópole, que Jonas devia ir. Jonas 1:2. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Noutras versões deste mesmo verso diz assim: a sua maldade porque a maldade daquela gente, os seus pecados que são tão horríveis, têm subido até mim. Vá lá e pregue, porque vi como o seu povo é perverso. Mas ainda, grite, fale para que as pessoas parem de fazer o mal. Veja, irmãos, não era uma mensagem fácil, era uma mensagem de advertência,
de advertência contra um povo cruel, de advertência contra inimigos do povo de Israel, e era para lá que o Senhor tinha falado, tinha dito, ordenado para que Jonas fosse. Veja o texto da nossa lição. Mas os assírios também eram implacáveis. Em seu relato da conquista de Babilônia, Senaqueribe se vangloriou de haver enchido as ruas com os cadáveres de seus habitantes, jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante as escavações retratam cenas de soldados empalando vítimas. Eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não eram avesso ao uso da violência, nem da crueldade gratuita contra aqueles com quem não gostavam. Ao se imaginar andando entre as massas populares de Nínive, Jonas deve ter tremido de medo. Sim, irmãos, era para tremer de medo mesmo. E ele teve esse sentimento humano, esse sentimento de proteção. Ele deve ter pensado, bem, se eu for para Nínive, eles vão me matar. Se eu chegar com essa mensagem lá, a primeira coisa que vai acontecer, eles vão me matar. Eu vou estar empalado qualquer hora num poste, como eles faziam com os inimigos. Mas isso, irmãos, era Deus que tinha falado para ele ir. Ele devia ter fé. Ele era um profeta de Deus, ele devia manifestar essa fé. Mas ele teve medo. Como ele teve medo, irmãos, ele não foi submisso. Como nós vimos, Abraão era submisso, atendia ao que o Senhor queria. Mas Jonas não foi submisso. Então ele fugiu. Embarcou para Tarsis. Embarcou para a Espanha. 3.000 quilômetros de distância. Atravessou o mar Mediterrâneo, pretendia atravessar o mar Mediterrâneo de leste para oeste na sua totalidade, para longe da presença do Senhor. O Senhor queria que ele fizesse uma coisa, mas ele não queria, ele tinha medo, ele queria ficar longe da presença do Senhor, por conta do medo. Quais são os medos que nós temos hoje, irmãos, para pregar o Evangelho? Quais são os medos que temos hoje para testemunhar do Senhor Jesus? Que medos temos que nos impedem de cumprir a missão? Eu enumerei alguns. Quem sabe é o medo de estar fora de moda. Ah, mas você ainda pensa desse jeito? Mas como você é ultrapassado? Isso nem os nossos avós pensavam assim como você está pensando. As críticas dos amigos, as críticas dos parentes. Ah, fulano é muito carola. Eu me lembro uma vez que minha mãe recebeu uma crítica de uma tia. Ela dizia assim, mas a Elza é muito puritana. Como é que pode ser desse jeito? Também podemos ter medo de não ser politicamente correto, especialmente nos nossos dias. Nos nossos dias é muito fácil você ser taxado como politicamente incorreto. E quem sabe, muitas vezes, ao testemunhar da nossa fé, nós vamos passar por sermos politicamente incorretos. E temos medo disso. Temos medo de perseguições sociais, de perseguições políticas. Temos medo de estar mal no nosso trabalho. Temos medo de sermos isolados. De as pessoas não querem mais nada com a gente. Isolado por conta da nossa fé, por conta do nosso testemunho. Nós vamos ver ainda o que aconteceu com Jonas por conta do medo. E esses medos que enumeramos aqui, que são medos contemporâneos, que o Senhor nos livre desses medos e nos dê coragem. O contrário do medo é coragem, para que a gente possa testemunhar. Testemunhar de acordo com a vontade de Deus. Fazer da missão de Deus a nossa missão, a minha missão.